Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos e estejam com muita saúde. Senhores, essa é a 33ª videoaula da nossa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 no formato ODNP. Gente, nós já conhecemos o conceito da integração indefinida. A partir de hoje, vamos conhecer o conceito da integração definida, onde a nossa integral tem limites numéricos. E a partir disso, vamos poder resolver vários problemas importantes e interessantes, como o problema da área e do volume. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores. Bom, senhores, nós já conhecemos o conceito de integral indefinida. Nós vimos que integral de f de x d de x é f maiúscula de x mais c. Né? Quem é esse f maiúscula? F maiúscula de x é uma função cuja derivada é essa função f de x que está dentro da integral. Né? E c é uma constante real qualquer. Por exemplo, nós provamos que integral de cossecante de xd de x é menos ln de módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Nós mostramos que integral de 1 sobre x quadrado, raiz de 1 menos x quadrado d de x é menos raiz de 1 menos x quadrado sobre x mais c. E além disso, nós vimos também que integral de tangente de x elevado a 3 vezes secante x elevado a 3 é 1 sobre 5 secante x elevado a 5 menos 1 sobre 3 secante x elevado a 3 mais c. Né? Nós vimos, senhores, que integral indefinida, o retorno, a resposta de uma integral indefinida sempre é uma função em x, mais uma constante. Né? Resposta de uma integral indefinida é uma função cuja derivada é aquela função que está dentro da integral. A partir de hoje, nós vamos focar na integral definida. Qual é a diferença entre uma integral definida e uma integral indefinida? Em uma integral definida, a sua integral tem limites numéricos. Esse A e esse B são dois números reais. Né? Enquanto uma integral indefinida não tem limites numéricos. Isso é a diferença, né? A diferença visual entre uma integral definida e uma integral indefinida. Então, se você tiver integral de x quadrado d de x, isso é uma integral indefinida. Agora, se você tiver integral de x quadrado de 2 até 3, isso é uma integral definida. Então, a diferença visual entre uma integral definida e uma integral indefinida é que a integral definida tem limites numéricos. Agora surge uma pergunta: o que significa uma integral definida de f de x d de x de A até B? E como essa integral definida é interpretada? Né? Nós vimos que integral indefinida é uma função. Resposta de uma integral indefinida é uma função f maiúscula de x mais c. Porém, vamos ver que a resposta de uma integral definida é um número. Quem representa esse número? E como é encontrado esse número? Então, como a gente resolve uma integral definida? Quem representa esse valor, esse número, que é a resposta de uma integral definida? Isso é tudo que nós vamos discutir hoje nessa videoaula. Vamos olhar para esse gráfico. Essa curva, né? Concordam que aqui eu posso imaginar um sistema coordenado e posso imaginar uma curva? Vamos olhar para essa fachada. Vamos supor que alguém pergunta: qual é a área do vidro utilizado nessa fachada? Então, concorde que aqui você tem uma função f de x. Aqui tem, por exemplo, de 0 até, sei lá, aqui vamos supor que é 100 metros, 10 metros. Então, você quer encontrar essa área do vidro utilizado.
nessa fachada. O que eu faço nesses casos? Que onde a área limitada não representa uma figura conhecida, onde nós não temos uma fórmula pronta para essa área. Se eu tivesse um retângulo, se eu tivesse um triângulo, eu poderia encontrar essa área de maneira muito simples. Eu tenho fórmula para isso. Agora, nesse exemplo, nessa fachada, o que eu faço? Para resolver os problemas desse tipo, nós precisamos de um conceito que é chamado de soma de Riemann. A partir do conceito de soma de Riemann, nós conseguimos definir a integral definida. Nós conseguimos encontrar a área limitada abaixo de qualquer curva. Como que isso funciona? Vamos supor, senhores, que nós temos uma função que é contínua. É positiva também no intervalo de A até B. O que significa uma função positiva? Significa que é uma função que está acima do eixo do x, no intervalo de A até B. Então você tem uma função contínua e você tem uma função que é positiva, no intervalo de A até B. A pergunta é, qual é a área limitada abaixo dessa curva, no intervalo de A até B? Ou seja, eu quero encontrar essa área. Quem é esse cara? Como que eu encontro essa área? Essa área não tem uma forma geométrica conhecida. Não tem uma fórmula pronta para encontrar essa área. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu encontro essa área? Para resolver esse problema, o que a gente faz? Vamos supor que nós dividimos o intervalo de A até B em 4 subintervalos iguais. E a partir desses subintervalos, nós geramos retângulos. Está vendo aqui? Nós dividimos o intervalo em 4 subintervalos, um primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a partir dessa divisão, nós geramos retângulos. Está vendo aqui? Nós temos um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui. O primeiro retângulo, né, tem a altura f de x1. O segundo retângulo tem a altura f de x2. O terceiro retângulo tem a altura f de x3. E o quarto retângulo tem a altura f de x4. Ou seja, nós utilizamos o ponto inicial de cada subintervalo para poder gerar a altura, para poder gerar o retângulo naquele subintervalo. E todos esses subintervalos têm a mesma largura, que seria quem? Seria ΔX. Mas quem é ΔX? Se você divide o intervalo de A até B por 4 subintervalos iguais, senhores, concordam que ΔX, largura de cada retângulo, a largura de cada retângulo é ΔX igual a B menos A dividido por 4? Senhores concordam que a primeira retângulo tem a altura f de x1. O primeiro retângulo tem a altura igual a f de x1. O segundo retângulo tem a altura igual a f de x2. O terceiro f de x3 e o quarto retângulo tem a altura f de x4. Senhores concordam que a área limitada abaixo dessa curva, no intervalo de A até B, é aproximadamente igual à soma das áreas desses 4 retângulos. Estou falando aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque aqui nesse primeiro retângulo você não está considerando essa parte. Né? No primeiro retângulo, você não está considerando a primeira parte, esse pedaço. E no segundo retângulo, você está considerando esse aqui a mais. Aqui também está usando esse pedaço a mais. E aqui está faltando esse aqui. Então, você pode dizer que a área é limitada abaixo da curva de y igual a f de x no intervalo de A até B é aproximadamente
é igual a quem? A área do primeiro retângulo, mais do segundo, mais o terceiro, mais o quarto. Então, eu tenho aproximadamente igual a soma dessas 4 áreas. Mas quem é a área do primeiro retângulo? Né? Não é largura vezes altura, largura é fixo nos 4. Seria ΔX. Então vai ser quem? F de x1 vezes ΔX. Mais a área do segundo, F de x2 vezes ΔX. A área do terceiro, F de x3 vezes ΔX. Do último, F de x4 vezes ΔX. Senhores, concordam que essa forma é uma forma muito extensa? Imagina se você tiver 30 retângulos. Olha, vai dar 20 linhas para poder escrever essa fórmula. Nós temos uma notação que resume as fórmulas desse tipo, as fórmulas repetidas, que é a notação de quem? De soma. Nós escrevemos esse símbolo de sigma, né? A gente chama de sigma, significa soma. Então vai ter quem? Soma de f de x e ΔX de i até 4. Ou seja, você fica variando i de 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4. Se i for 1, então como que fica? Como que fica? Senhores concordam que se i for 1, você vai ter f de x1 vezes ΔX, mais, é soma, somatória, mais, i era 1, agora i é 2. Se i é 2, vai ser f de x2 ΔX. Era 2, agora vira 3. Se i é 3, vai ter f de x3 vezes ΔX. Agora é 4. Se i é 4, vai virar quem? F de x4 ΔX. Deu 4, como o limite é 4, não vai mais para 5. Então, em vez de escrever dessa forma, a gente escreve dessa forma. Como soma, né? Soma de f de x e ΔX e variando de 1 até 4. Né? A gente vai ver bastante, né, daqui para frente, em outras disciplinas, essa notação de soma. Então, vamos ler novamente. Soma de f de x e ΔX e de 1 até 4. Bom, essa soma, senhores, essa soma é chamada de soma de Riemann. Essa soma é chamada de soma de Riemann. Então, o que é uma soma de Riemann? Você quer encontrar a área ilimitada abaixo de uma função, de uma curva, no intervalo de A até B. Você pega o intervalo de A até B, divide em vários subintervalos, e a partir desses subintervalos, você gera retângulos. E você diz que a área limitada, a área exata, é aproximadamente igual à soma dessas n, desses 4, 5, não importa, desses n retângulos. Essa soma de áreas, é chamada de soma de Riemann. Então, nesse exemplo, nós temos a soma de Riemann para quem? Para 4 subintervalos. Por exemplo, né, para a gente conhecer melhor, entender melhor essa notação. Se alguém dizer soma de i de 1 até 5, então vai ter 1, i é 1, se i é 1, vira 1, mais, se i é 2, vira 2. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Em vez de escrever dessa forma, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, a gente escreve como quem? Soma de i de 1 até 5. Imagina se 5 era 500. Imagina, eu só escrever 10 linhas, 20 linhas. Em vez disso, a gente usa uma notação mais resumida, mais compacta. Se tiver soma de i quadrado e de 0 até 10, então vai ser quem? Se i é 0, começa de 0, nesse caso. Vai ser 0 quadrado, i vira 1 quadrado, mais 2 vira 2 quadrado. E vai até quem? 9 quadrado, mais 10 quadrado. Se eu tiver soma de i mais 1 vezes 3 elevado a i variando de 1 até 8. Então, se i é 1, você vai ter, no primeiro termo, vai ter 1 mais 1 vezes 3 elevado a 1, mais i vira 2. 2 mais 1 vezes 3 elevado a 2. E assim por diante,
Se I for 7, vai ter quem? 7 mais 1 vezes 3 elevado a 7. E finalmente I vira 8, vai ser 8 mais 1 vezes 3 elevado a 8. Se eu tiver soma de 5i e variando de menos 2 até 11, então você começa de menos 2. Então vai ser aqui 5 vezes i. Inicialmente i é menos 2. Então vai ser 5 vezes menos 2. E vira menos 1. 5 vezes menos 1. Depois 0. 5 vezes 0. Depois 1. 5 vezes 1. E assim por diante. Vira 10. 5 vezes 10. E finalmente 11. 5 vezes 11. Em vez de escrever uma fórmula tão extensa, nós usamos essa notação para simplificar a nossa escrita. Beleza? Então isso é a notação de somatória, sigma. Bom, nós vimos, senhores, que se a gente pegar esse intervalo de A até B e dividir em 4 subintervalos, nós podemos dizer que a nossa área limitada, abaixo da curva de y igual a f de x, no intervalo de A até B, quero dizer essa área, né? Tudo isso. Tudo isso. Essa área limitada vai ser quem? Aproximadamente vai ser quem? A área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, mais a área do terceiro, mais o último. Senhores, concordam que nós estamos cometendo um erro? Senhores, concordam que nós encontramos um valor aproximado? Está aqui. Nós encontramos um valor aproximado. Então, o que nós podemos fazer para diminuir esse erro? O que nós podemos fazer para melhorar essa precisão? Para ter um valor mais exato, mais próximo do valor exato. Para ter um valor melhor, para diminuir o erro de aproximação, senhores, em vez de dividir em 4 subintervalos, você pode dividir um número maior de subintervalos. Por exemplo, se eu dividir em 8 subintervalos, eu vou ter essa situação. Eu vou ter uma resposta melhor, mais, uma solução com menos erro. O que eu posso fazer para melhorar isso ainda? Simplesmente posso dividir em 24, em 30, em 80, em 90, em 1000, em 2000 subintervalos. Então, se você for dividir o intervalo de A até B em número maior de subintervalos, o erro cometido é menor. Agora, vamos supor que nós dividimos em N subintervalos iguais. Algo desse tipo. Nós pegamos o intervalo de A até B, dividimos em N subintervalos iguais. E a partir de cada um desses subintervalos, nós geramos um retângulo. E nós dizemos, nós temos N retângulos, e nós dizemos que como nós dividimos o intervalo de A até B em N subintervalos, a largura de cada retângulo é ΔX, que é igual a B menos O dividido por quem? N. E nós podemos dizer que esses retângulos, se você for usar o ponto inicial do intervalo, você pode dizer que a altura desses retângulos são quem? F de x1, a altura do primeiro é f de x1, a altura do segundo é f de x2, a altura do terceiro é f de x3. Ou seja, essa altura, esse pedaço, é f de quem? F de x1. Esse pedaço, quem? F de x2. Esse pedaço é f de x3. Então, você tem a altura desses N retângulos. E você pode dizer que a nossa área é aproximadamente, continuamos dizendo aproximadamente, igual quem? A área do primeiro retângulo, mais a área do segundo, mais a área do terceiro, do quarto, e até a área do enésimo retângulo. Se você for escrever a fórmula de área de cada um desses retângulos, a área do primeiro retângulo vai ser quem? A altura vezes largura, que seria f de x1 vezes ΔX. Do segundo, f de x2 vezes ΔX. Do último, f de xn vezes ΔX. Se você for usar a notação de somatório, você vai escrever, você vai dizer que a área é aproximadamente igual soma de f de x e ΔX e variando de 1 até n. Concordam, senhores? Vamos supor
que nós temos esse exemplo. Encontre uma aproximação para a área limitada abaixo da curva de f de x igual a 600x menos x quadrado no intervalo de 0 até 600, usando 6 e 12 subintervalos. E a questão diz o seguinte, o valor exato dessa área é 36 milhões. Você pergunta para mim, de onde vem esse valor? Eu digo, não precisa se preocupar nesse momento. Nós vamos ver que realmente é 36 milhões. Como isso a gente vai ver depois com muita facilidade. Bom, se eu for dividir, né, essa curva vermelha é a curva de f de x. Se eu for dividir esse intervalo de 0 até 600 em 6 subintervalos, eu vou ter quem? Um retângulo aqui, eu tenho um retângulo aqui, você não está vendo, né? Essa aqui é um retângulo com altura igual a 0, porque você está usando o ponto inicial. Né? Então você tem um retângulo aqui. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então você tem 6 retângulos. Você diz, como estou dividindo o intervalo de 0 até 600 em 6 subintervalos, o meu ΔX vai ser b menos a dividido por n, que seria 600 menos 0, dividido por 6, que vai dar 100. Então, a largura desses 6 retângulos, né, é igual a quem? 100. E a altura de cada um, a altura do primeiro seria f de 0, a altura do segundo, f de 100, a altura do terceiro, f de 200, essa aqui é a altura de quem? A altura do terceiro retângulo, f de quem? 200. E assim por diante. Você pode dizer que a nossa área é aproximadamente igual à área do primeiro retângulo, mais a área do segundo, mais do terceiro, mais do quarto, mais do quinto e finalmente do sexto retângulo. A área do primeiro retângulo vai ser quem? Vai ser f de 0 vezes 100. Do segundo, f de 100 vezes 100. Do terceiro, f de 200 vezes 100. E assim por diante, a área do último vai ser quem? F de 500, o último está aqui. Esse retângulo, né? Essa aqui seria a altura, que seria f de quem? F de 500. Se você for fazer essa conta, nós temos 1 milhão de erros. Nós temos 1 milhão de erros. Esse erro é muito grande. Se eu for fazer o mesmo procedimento com 12 subintervalos, nesse caso, ΔX vai ser 50. 600 menos 0 dividido por 12. E você vai dizer que a área é aproximadamente igual a soma desses 12 retângulos. Que vai ser quem? Vai ser f de 0, a altura do primeiro retângulo, aqui tem um retângulo, mais uma vez, vezes 50, que é a largura, mas f de 50, esse ponto, senhores, esse ponto é 50. Se esse ponto é 50, a altura do segundo retângulo está aqui. Vai ser quem? F de 50. Né? Então, vai ser f de 50 vezes 50, mais f de 100 vezes 50, mais a área do último retângulo, né? Que vai ser quem? F de 550, esse ponto, senhores, é 550, esse ponto é 550, né? Vezes quem? 50. Se você for fazer a conta, você vai ter quem? Você vai ter 35 milhões e 750 mil. Né? Não importa, metro quadrado, centímetros quadrados. Olha, o valor exato é 36 milhões. Novamente, nós temos um erro muito grande. Qual é o erro? 250 mil metros quadrados. Centímetros quadrados é um número muito grande. Tudo bem, o nosso erro diminuiu conforme aumentou o número de divisão. Porém, nós continuamos com um erro muito grande. Senhores, nos exemplos anteriores, nós sempre utilizamos o ponto inicial de cada subintervalo para poder Para poder gerar aquele retângulo. Você, por exemplo, pode utilizar o ponto final.
do seu subintervalo para poder gerar os retângulos. Né? E além disso, você pode usar qualquer ponto do seu subintervalo para poder gerar os retângulos. Por exemplo, nessas figuras, nesses 4 gráficos, nós estamos utilizando o ponto final. Olha aqui, nessa aqui a gente está usando o ponto x1 para poder gerar quem? O retângulo. A mesma coisa. Nesse segundo exemplo também, estamos utilizando no segundo, no terceiro, no quarto. Nós estamos utilizando os pontos finais. Eu disse, nós podemos utilizar qualquer ponto do subintervalo. Vamos olhar para esse desenho. Olha aqui, nós temos n sub n, né? Retângulos. No primeiro retângulo, nós utilizamos esse ponto x1, esse representante para gerar quem? A altura do retângulo. Para gerar quem? O retângulo. No segundo ponto, nós utilizamos um outro ponto. Né? No terceiro, outro ponto. No quarto, outro ponto e assim por diante. Ou seja, você pode pegar qualquer ponto do seu, né, intervalo, do seu subintervalo para poder gerar quem? Os seus retângulos. Tá? Porém, na maioria das vezes, nós utilizamos o ponto inicial, o ponto final ou o ponto médio desses subintervalos. Bom, senhores, nesse caso, por exemplo, a nossa área vai ser aproximadamente quem? F de x e estrela, ou seja, x e estrela é representante daquele subintervalo. Você pode ser qualquer ponto, vezes quem? Largura dos retângulos, que é delta_x. Bom, voltando para aquele problema, nós vimos que se nós dividirmos o nosso intervalo de ATB em n subintervalos, né, você pode dizer que a sua área é aproximadamente igual a quem? A soma de f de x e delta_x e variando de 1 até n. Ou seja, a nossa área vai ser quem? Aproximadamente a soma das áreas desses n retângulos. E nós vimos, por exemplo, no exemplo anterior, dividindo em 6, nós temos um erro de 1 milhão. Dividindo em 12, nós diminuímos o erro, porém, continuamos com um erro muito grande, que era 250 metros quadrados, ou centímetros quadrados, não importa, depende da unidade. Agora, senhores, para ter um valor exato, estou dizendo valor exato, não estou dizendo um valor com erro menor. Para encontrar o valor exato da sua área, basta dividir o seu intervalo de ATB em infinitos subintervalos. Ou seja, você pode dizer, tá vendo? Até este momento nós escrevemos A aproximadamente igual. Agora nós escrevemos A igual. É exato, valor exato. Você pode dizer que o valor exato da sua área vai ser quem? Limite dessa somatória, n tendendo para quem? N tendendo para infinito. Ou seja, você, em vez de dividir o seu subintervalo em n o seu intervalo de ATB em n subintervalos, você divide o intervalo de ATB em infinitos subintervalos. Ou seja, n tende para infinito. N é o número de subintervalos. Quem é x e estrela? X e estrela são pontos quaisquer desses subintervalos. A gente chama esses pontos de pontos amostrais. Você pode pegar no seu primeiro subintervalo, por exemplo, o ponto inicial. Você pode pegar no seu subintervalo o ponto final. Você pode pegar no terceiro subintervalo um ponto no meio. Você pode pegar qualquer ponto desses subintervalos. A escolha é livre. Então, se n tender para infinito, se você for dividir o seu intervalo de ATB em infinitos subintervalos, você somando infinitas áreas desses infinitos retângulos gerados a partir dessa divisão de intervalos, subintervalos, infinitos subintervalos, você vai encontrar o valor exato da sua área limitada abaixo da curva y igual a f de x no intervalo de ATB.
E a partir disso, nós temos a definição da integral definida, senhores. Vamos supor que y é uma função contínua. Não estou falando mais se a função é positiva ou não é positiva. Basta ser contínua. Então, vamos supor que você tem f de x uma função contínua e um intervalo a até b. A integral definida de f de a até b é dado por quem? Limite, aquela soma, limite de soma de f de x e estrela delta x e de 1 até n tendendo para infinito. Senhores, se n tende para infinito, concordam que a largura desses retângulos tende a zero? Então, em vez de escrever n tendendo para infinito, você pode dizer que Δx tendendo para quem? Zero. Então, se esse limite, ou esses limites são equivalentes, se esses limites existam, você define a integral definida como limite dessa soma de Riemann. Então, integral definida é nada mais, nada menos que um limite. Limite de quem? Limite da soma de Riemann. Mais uma vez, integral definida, se existir, é limite de uma soma de Riemann. Quando n tende para quem? Infinito. Quando você divide o seu intervalo de a até b em infinitos subintervalos. Basta, se a sua função for contínua, essa integral existe, porque esse limite vai existir. Nós vamos ver depois, né? Nós vamos ver que não precisa ser contínua. Você pode ter uma função que é descontínua em infinitos pontos também, desde que a descontinuidade seja descontinuidade de quem? De salto. Um resultado muito importante. Consequentemente, se essa função y igual a f de x é contínua e é positiva no intervalo de a até b, essa integral definida, que é limite dessa soma de Riemann, n tendendo para infinito, é nada mais nada menos que a sua área, o valor exato da sua área. Porque nós vimos que essa aqui é nada mais nada menos que quem? Área. Quando n tende para infinito, quando você divide o seu intervalo de a até b em infinitos subintervalos. Já que esse limite existe, já que você sabe que esse limite vai ser integral definida, você pode dizer que integral definida de a até b de f de x d de x vai ser quem? Representa quem? Representa a sua área. Desde que a função seja contínua e seja positiva. Lembram? Eu fiz uma pergunta no início. Quem é integral de f de x d de x de a até b? Você pode dizer o seguinte: se a função f de x é uma função contínua, integral de f de x d de x de a até b é limite de uma soma de Riemann. N, quando n tende para infinito. Novamente. Agora, se f é contínua e é positiva, quem representa essa integral definida? Essa integral definida, se f é contínua e é positiva nesse intervalo de a até b, é nada mais, nada menos que a área. Representa a área, valor exato da sua área, limitada, abaixo da curva de y igual a f de x, no intervalo de a até b. Bom, exemplo. Determine integral definida de 3x mais 2x d de x de 0 até 2. Senhores, quem é gráfico de 3x mais 2? É essa curva vermelha. Senhores, concordam que vocês têm uma função polinomial, uma reta, uma linha? Concordam que uma função polinomial, uma reta, uma linha, é uma função contínua? Ok, então você tem uma função contínua. E além disso, senhores, concordam que essa função no intervalo de 0 até 2
é positiva porque sempre está acima do eixo dos x. Se continuar, tudo bem, vai para a parte negativa. Mas no intervalo de 0 até 2, se continuar pela esquerda, vai para a parte negativa em algum momento. Vai cruzar o eixo do x para baixo. Porém, no intervalo de 0 até 2, essa função é positiva sempre. Então, quem é essa integral definida? Concordam que essa integral definida é nada mais, nada menos que o valor exato da área limitada abaixo da curva dessa função, da curva de f de x igual a 3x mais 2, no intervalo de 0 até 2? Então, essa integral representa o valor exato da área do trapézio, porque aqui você tem um trapézio. Você tem um trapézio, né? Uma base mede 2, essa base mede 2, né? Essa aqui é 2. Essa base mede 8. A altura, 2. Então, como que você encontra a área de um trapézio? Os senhores concordam que essa integral definida é igual à área desse trapézio, que seria 1 sobre 2, vezes quem? A altura, que é 2, vezes a soma das bases, 2 mais 8, que vai dar 10. Então, o valor exato dessa área é o valor dessa integral definida. Senhores, nós vamos aprender a partir do teorema fundamental do cálculo, como encontrar integral definida de qualquer função. Esse exemplo é o primeiro exemplo que a gente está fazendo. É o primeiro exemplo que a gente está fazendo. A gente está querendo entender, a gente está querendo interpretar a integral definida. Nesse caso, nós queremos interpretar a integral definida de uma função contínua e positiva. E nós sabemos que se a nossa função é contínua, se a nossa função é positiva no intervalo de 0 até 2, a integral definida é nada mais, nada menos que o valor exato da área limitada. Ou seja, eu nesse exemplo não preciso saber como resolver uma integral definida. Simplesmente eu encontro através da geometria. Geometria, ensino básico, ensino fundamental. Terceira série, segunda série, oitava série. Ensino fundamental. Através da geometria do ensino fundamental, você resolve essa integral definida. Sabendo que essa integral definida, a área exata, o valor exato da área da região limitada abaixo da curva dessa função no intervalo de 0 até 2. É ensino fundamental. Bom, se nós temos uma integral definida, senhores, f de x dx de a até b, a e b são chamados de limites inferiores, limite inferior e limite superior dessa integral. Essa integral, o valor dessa integral não depende de x. Em vez de x, você pode colocar t, pode colocar z, não importa. Não é o x que define, né? Ou seja, integral de x2 de 1 até 2d de x é igual integral de t quadrado d de x de 1 até 2, é igual integral de esse quadrado d de esse, aqui é t. D desse de 1 até 2. Então, o valor dessa integral definida, o valor de qualquer integral definida não depende da letra x. Y, z, tanto faz. Mais uma vez, se f for contínuo no intervalo de a até b, ou se tiver um número finito de descontinuidade de salto nesse intervalo, a integral definida sempre existe. Nós já discutimos isso. O que nós vimos? Nós vimos o que significa integral definida. Integral definida sempre é um limite de uma soma de rima. N tendendo para quem? Infinito. Além disso, nós vimos que se a função é contínua, se a função é positiva no intervalo de a até b, a integral definida representa o valor exato da nossa área limitada. Ou seja,
a área vai ser que é a integral definida de A até B, de f de x, d de x. Agora surge uma pergunta. Você diz para mim, Ali, se a minha função não for sempre positiva no intervalo de A até B, o que vai acontecer? Senhores, se a sua função f de x é contínua, porém nem sempre positiva no intervalo de A até B, a integral definida, senhores, representa quem? A diferença entre toda a área gerada acima do eixo dos x e toda a área gerada abaixo do eixo dos x. Olha aqui nessa figura para a gente entender melhor. Essa função, essa curva vermelha, é contínua, porém nem sempre é positiva. Por exemplo, do intervalo de A, nesse intervalo, senhores, está acima do eixo dos x, é positiva. Nesse intervalo, a nossa função está abaixo do eixo dos x, então é negativa. E nesse intervalo é positiva. Então, essa função nem sempre é positiva. Então, quem é a integral definida de A até B de f de x dx? Vai ser a soma das áreas acima do eixo menos a soma das áreas abaixo do eixo dos x. Ou seja, se essa parte, tudo isso, sei lá, vamos supor que é 2. Se essa aqui também, sei lá, é 2. Se essa aqui é 5, então quem vai ser integral de f de x de A até B, d de x? Vai ser quem? Vai ser 2 mais 2, aquelas partes, a área daquelas partes que ficam acima do eixo, menos 5, vai ser menos 1. Tá bom? Então, se a sua função estiver sempre acima do eixo dos x, se for uma função sempre positiva, você espera que o valor da sua integral definida seja um número positivo. Mais uma vez, se você tem uma função contínua, se você tem uma função sempre positiva no intervalo de A até B, essa integral definida sempre é um número maior ou igual que zero. Porque vai ser o valor da área, o valor exato da área, sempre é positivo. Porém, se a sua função ficar balançando, né? Vai para cima, vai para baixo, vai ser positiva, vai ser negativa e assim por diante, fica se alterando no intervalo de A até B, nem necessariamente integral definida de f de x dx de A até B é um número positivo. Pode ser que essa função fique muito tempo abaixo do eixo dos x. Pode ser que a área limitada, a área gerada abaixo do eixo do x seja muito maior que a soma das áreas que estão sendo geradas acima do eixo dos x. Então, tudo depende. Então, integral, se f de x é uma função contínua, esqueçam a palavra positiva. Se f de x é uma função contínua no intervalo de A até B, integral definida de f de x dx de A até B pode ser qualquer número, positivo, negativo ou zero. Porém, se a sua função é contínua e é positiva no intervalo de A até B, essa integral definida de A até B f de x dx sempre é um número maior ou igual a zero. Sempre um número positivo, porque representa a área, exatamente a área. Tá certo, senhores? Então, integral definida, no modo geral, pode ser qualquer número. Qualquer número. Pergunta é, encontre integral definida de x menos 1 d de x de 0 até 3. Vamos ver quem é o gráfico de f de x igual a x menos 1. Concordam que o gráfico de f de x igual a x menos 1 é essa curva, essa reta vermelha? Essa reta. No intervalo de 0 até 3, essa função sempre é positiva? Não. No intervalo de 0 até 1, essa função é negativa, está abaixo do eixo do x. E no intervalo de 1 até 3, essa função é positiva, porque está acima do eixo do x. Opa! Então, quem vai ser a integral definida? Essa integral definida no intervalo de 0 até 3 vai ser quem? Representa quem? A diferença entre toda a área gerada acima do eixo dos x e toda a área gerada abaixo do eixo do x. Ou seja, qual é a área gerada acima? Seria A1. Qual é a área gerada abaixo do eixo do x? A2. A1
é a área desse triângulo. Um triângulo com base 2, de 1 até 3 dá 2. A altura quem? A altura 2, que vai ser 1 sobre 2 vezes 2, que é base, vezes 2, que é altura, menos A2. A2 é um outro triângulo com base 1, de 0 até 1, a altura é 1, de 0 até menos 1, que vai ser 1 sobre 2 vezes base, que é 1, vezes 1, que é a altura, que dá 3, sobre quem? 2. Nesse caso, a nossa integral definida de 0 até 3 de x1 menos 1d de x deu um número positivo. Poderia ser um número negativo. Por que deu um número positivo? Porque a área gerada acima do eixo dos x é maior que a área gerada abaixo do eixo dos x. Né? Então, poderia ser um número negativo, dependendo da sua figura, do seu gráfico e do seu intervalo. Toma muito cuidado com isso. Bom, nós temos algumas propriedades muito interessantes para integrais definidas. Vamos supor que k é uma constante real, um número qualquer. Nós podemos ver que integral definida de f de x dx de a até b é menos integral definida de b até a f de x dx. Se você for inverter os limites da sua integral, você vai precisar acrescentar um sinal negativo. Da mesma forma que nós vimos que uma constante sai do limite, uma constante sai da derivada, uma constante sai de uma integral indefinida, uma constante sai de uma integral definida também. Então, integral kf de x dx de a até b é k integral definida de f de x dx de a até b. Integral definida de f de x d de x de a até a igual a zero. Isso é claro. Porque você está gerando, por exemplo, se f de x for positiva, não muda, pode ser positivo ou negativo. Se você está gerando um retângulo, você está gerando uma área, né, onde intervalo é zero, você não tem largura de retângulo. Então a largura vai ser zero, zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Integral de kd de x de a até b é k vezes b menos a. Isso é claro. Né? Lembra? Olha aqui, você tem uma função constante, aqui é x, aqui é y. Essa aqui é a função k. Um positivo, negativo, tanto faz. Né? No intervalo de a até b, você tem essa área. É quem? A área de um retângulo. Vai ser base b menos a vezes a altura, que vai ser k. Então vai ser k vezes b menos a. Se for na parte negativa, a mesma coisa, muda absolutamente nada. Vai ser a área, por exemplo, porém, com sinal negativo. Da mesma forma que limite da soma é soma dos limites, derivada da soma é soma das derivadas, integral indefinida da soma é soma das integrais indefinidas, você pode dizer, através daquele limite, porque integral definida é aquele limite, você pode mostrar com facilidade que integral definida da soma é soma das integrais definidas. E integral da diferença, integral definida da diferença é diferença das integrais definidas. E além disso, senhores, vamos supor que nós temos integral definida de f de x dx no intervalo de a até b. Se nesse intervalo de a até b, você pegar um outro ponto C, olha aqui nesse gráfico, intervalo de a até b, você pegar o ponto C nesse intervalo, qualquer ponto, você pode dizer que integral definida de f de x dx de a até b seria integral definida de f de x dx de a até c, mais integral definida de f de x dx de c até b. É muito claro aqui. Vamos supor, nesse caso, que você tem uma função positiva. Integral de f de x d de x de a até b, concorda que é área ilimitada? Abaixo dessa curva y igual a f de x, no intervalo de a até b, isso seria toda essa área. Né? Agora, essa primeira integral representa a área azul. Essa segunda integral representa a área verde. Então, a área total seria quem? A área da parte azul mais a área da parte verde. Isso é muito claro. Se você tem uma função que sempre é positiva,
Conforme nós já discutimos, integral definida de f de x de x no intervalo de a até b sempre é um número maior ou igual que zero, porque essa integral, mais uma vez, representa o valor exato da sua área que está limitada abaixo da curva de y igual a f de x no intervalo de a até b. Se f de x é maior ou igual que g de x, né? Se f de x no intervalo de a até b sempre é maior ou igual que g de x. O que significa isso? Quer dizer que sempre a curva de f de x está acima da curva de g de x. No intervalo de a até b, você pode concluir que integral definida de f de x, d de x, de a até b sempre é maior ou igual, né, que integral definida de g de x, d de x, no intervalo de a até b. Se f de x é maior ou igual que m é menor ou igual que m maiúsculo no intervalo de a até b, você pode dizer que integral definida de f de x de x de a até b é maior ou igual que m vezes b menos a, menor ou igual que quem? M maiúscula vezes quem? B menos A. Isso é uma consequência imediata do resultado quem? Anterior. Bom, senhores, para fecharmos essa videoaula, eu novamente trouxe duas questões para vocês. Na primeira questão, né, você precisa estimar o valor da integral definida de 1 sobre 1 mais x² d de x de 0 até 2. E na segunda questão, você tem essa figura. Pede para você encontrar integral de f de x, integral definida, de f de x mais 2x mais 10 d de x no intervalo de menos 10 até 5. É muito simples. Aqui você diz quem? Você diz que integral da soma, integral definida da soma, é soma das integrais definidas. Então você vai ter integral definida de f de x mais integral definida de 2x mais integral definida de 10 dx. Você já tem aquelas 8 propriedades. Você sabe como tratar integral de 10, como tratar integral de 2x no intervalo de menos 10 até 5. Agora, integral definida de f de x de menos 10 até 5 vai ser quem? Vai ser a soma das áreas, né, geradas acima do eixo dos x na parte positiva, menos né, a área gerada, né, toda soma das áreas geradas abaixo do eixo dos x. Gente, tentam fazer esses dois exemplos. Caso vocês não consigam fazer, podem me procurar, né, em qualquer horário, qualquer dia, né? Podem entrar em contato comigo, ou vocês podem me esperar até a próxima videoaula, que eu resolvo essas duas questões na próxima videoaula. Gente, se cuida, bom estudo e um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente!